Vejo, nos nossos encontros, nós não sabemos trazer a diversidade que garante a proteção da natureza. Quem é que mais protege a natureza neste continente hoje? Os povos indígenas. Está aqui algum representante dos povos indígenas? É isto que os meus estudantes sabem, que eu chamo isto da sociologia das ausências. Tornam-se invisíveis. Ninguém dá conta deles. Quem está a morrer pela luta pela terra? Eles. E os camponeses? Ontem estava com indígenas aqui da Amazónia, de Tabatinga, e também chavantes. São eles que estão na luta, aqui no Rio Grande do Sul, onde lhes querem dar pequenos territórios como se fossem as terras a que eles têm direito, que são pouca gente. E não se regulariza a terra deles, nem a dos quilombolas. Os processos de regularização estão terminados, estão suspensos. E o próprio governo estadual tem alguma responsabilidade. E como sabem, sou um grande amigo do Tarso Genro e ele é um grande governador. Mas vou-lhe dizer aquilo que vos estou aqui a dizer, porque é isso que eu penso. Podeis-me dizer, mas a regularização da terra tem alguma coisa a ver com a ecologia e com a mudança climática, obviamente? Vejam quem é que não quer a regularização da terra. São, obviamente, as pedreiras, são os madeireiros, são os do desmatamento, são os grandes agricultores que querem encher este território de transgénicos e de agrotóxicos. Portanto, tudo está relacionado. Não aceitem uma visão reducionista da crise, porque não ides ter nenhuma resolução a partir daí. A quarta ameaça é a desvalorização do trabalho. Nós hoje temos novas formas de sociologia. Falamos do precariado e do ciberiado, daqueles que trabalham no computador em sua casa. O que é que isto significou? A precariedade do emprego por todo o mundo. Uma dimensão perturbadora, sobretudo para os jovens. 50% dos jovens até aos 25 anos de idade estão no desemprego em Espanha. 50%. 60% na Grécia. 30% em Portugal. Estes jovens que fizeram tudo, fizeram os seus cursos, foram à universidade, não andaram metidos na droga, como antes se dizia, nas suas orgias, se as fizeram, fizeram eles muito bem, mas conseguiram terminar os seus cursos. Fizeram tudo, têm os diplomas. E agora não há mercado. Agora não há economia. Os jovens portugueses, a esperança deles é indo ao Brasil, à Angola e Moçambique. E outros vão por outro lado, os espanhóis por outro lado. Mas o que nós estamos a assistir é um empobrecimento dos povos. Isso está-se a dar no centro e na periferia do sistema mundial. Isso é que é novo. Porque para a nossa teoria nós sempre entendemos que, obviamente, os ricos são ricos porque os pobres são pobres. Os ricos do norte e os pobres no sul. O problema é que agora temos muitos pobres também no norte. E temos muitos ricos no sul. Portanto, nós não estamos a passar de uma situação de países ricos para países pobres, para uma distinção entre países com ricos e com pobres. Uns com mais ricos, outros com menos ricos. O Carlos Slim do México tem tanta riqueza quanto a 45 milhões de mexicanos. Isto é terrorismo da desigualdade. Em democracia, que o homem, ainda por cima, recebe condecorações por todo lado. Portanto, o que é que nós estamos a assistir? Deixou de se fazer uma distinção entre trabalho pago e não pago. Quais são os trabalhadores hoje que são capazes de distinguir bem? Aqueles que têm carteira assinada, mas são cada vez mais uma minoria. Os jovens já nem sabem. Trabalham em casa, trabalham no emprego, trabalham no transporte, trabalham de dia, trabalham de noite. Onde é que está a diferença entre trabalho pago e não pago? As mulheres, que sempre tiveram isso, estão agora numa situação ainda mais grave. O que é trabalho pago e o que é trabalho não pago? O que é o trabalho assalariado e o tempo livre? Os tempos livres, quando existem,
estão todos colonizados pelo consumo. Os jovens saem do trabalho, aqueles que o têm, e as pessoas de certa idade, onde é que passam o seu tempo? Nos centros comerciais. Ou seja, alimentar o consumismo para poderem depois ser produtores. Portanto, estamos perante sobreexploração. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos disto, porque nós tratamos isto como o regresso da população primitiva originária. Nós estamos a assistir a formas de exploração do trabalho, que eram as formas que se dizia no início, com Marx, no século XVIII, século XIX, que eram as formas de grande violência. Expulsar os camponeses, expulsá-los para virem para as cidades para terem trabalhadores. Isso foi uma exploração ilegal pela violência. Qual é a diferença entre isso e os trabalhadores do meu país, eu próprio, que de um dia para o outro perdemos os subsídios e de férias, perdemos pensões e perdemos uma porcentagem do salário? Isto é roubo. Roubo. Roubo do Estado. Terrorismo do Estado. Em democracia. O quinta ameaça é a criminalização, a comercialização do conhecimento. É uma grande ameaça, porque ela consegue, neste momento, tentar fazer o que conseguiu até agora no conhecimento universitário. É destruir o conhecimento crítico, o pensamento crítico. As universidades, algumas públicas, infelizmente, e muitas privadas de nova geração, não as antigas, que têm uma tradição nobre de serviço público, mas as novas são realmente empresas comerciais. Qual é o valor do conhecimento? É o valor de mercado do conhecimento. Não há curiosidade na base do conhecimento. A curiosidade leva ao conhecimento. O que há é a potencialidade de uma patente, é a potencialidade do valor do mercado. Qual é o lugar das humanidades, da poesia, da literatura, das ciências sociais neste sistema? É um lugar muito precário. E eu trabalho parte do ano nos Estados Unidos e digo-vos que é aflitivo, porque aí é que vemos estas más notícias chegam lá sempre primeiro que ao resto do mundo. Fecham-se departamentos atrás do departamento. Nos departamentos de biologia já há professores que só se promovem se ao seu lado da sua cátedra de biologia tiverem uma empresa que paga à universidade, que dá lucros à universidade. Não me posso alongar, mas obviamente escrevi um livro sobre a Universidade do século XXI, que numa das suas versões foi em colaboração com o grande reitor deste país, da Universidade Federal da Bahia, Naomar Almeida Filho, e portanto este é o tema da comercialização. A sexta ameaça é a criminalização da dissidência. É muito importante o que se passou em São José dos Campos. É simbólico. Nós estamos cada vez mais num sistema autoritário. Aquilo que aconteceu em Pinheirinhos é apenas uma pequena amostra do que está a passar em todo o continente. Camponeses alojados pela polícia, os mapuches do Chile a serem postos na prisão como terroristas apenas porque bloqueiam as estradas para as empresas que querem vir fazer o abate das árvores, que querem fazer mineração a céu aberto nos seus territórios. Na Argentina, neste preciso momento, uma luta violenta contra o povo de La Rioja, de Famatina. Para quê? Para proteger a água. Sobre isso falarei noutra ocasião. Portanto, o que é a segurança humana? É vivermos livres de medo e da necessidade. Pois o que acontece com a criminalização do protesto é que cada vez mais vivemos em insegurança. Porque eles sabem que é importante manipular o medo. O medo leva à passividade. O medo leva à desistência. E por isso, muitas das notícias que a gente tem hoje no mundo, vem agora mais uma guerra que está aí em emergência. A guerra contra o Irã. É a manipulação do medo é fundamental.
para preservar outros valores. Como eu dizia há pouco tempo, ao ler a carta do Heidegger em 1935, quando acedeu a ser reitor de Tübingen, no início do nazismo, era para defender os valores da humanidade, era para defender os valores da filosofia clássica, é para fazer os valores da democracia. E com base nesses valores era preciso, porque havia medo que eles pudessem ser postos em causa, era preciso